Número legal, declara aberta a presente reunião da CCJ. Vamos dispensar a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Coloco em apreciação projeto 2163/2022 da Governadoria do Estado de Goiás. O processo foi emendado em plenário pelos deputados Coronel Dailton, Major Araújo e deputado Humberto Teófilo. Altera a Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás e dá outras providências. E a Lei 11.383, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as promoções de oficiais da ativa do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer rejeitando a emenda apresentada em plenário. Pedido visto, deputado Humberto Teófilo, Coronel Dailton. Voto em separado do deputado Humberto Teófilo pela aprovação. Voto separado do Coronel Dailton pela rejeição. Está em discussão o voto separado do deputado Coronel Dailton. Senhor presidente, questão de ordem. Eu solicito vistas, já faço a devolução. Tomei uma decisão há instantes, após consultar Casa Civil, Secretaria da Economia e também o comandante do Corpo de Bombeiros e ouvir os oficiais. No momento oportuno que colocar novamente em apreciação o nosso voto, quero explicar ao meu amigo, Coronel Dailton, os motivos de ter rejeitado o voto de Vossa Excelência. Aí explicarei os motivos e quero pedir o voto em relação ao nosso voto, e vou explicar os motivos no momento oportuno. Então, devolva a matéria, senhor presidente, com o nosso voto já juntado. Você vai devolver o voto? Rejeitando o voto em separado. Então, está em discussão o voto separado do deputado Bruno Peixoto, que rejeita os demais votos em separado. Discutir, presidente. Discutir a matéria, deputado Coronel Dailton. Senhor presidente, nobres colegas que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa de Leis. Deputado Bruno Peixoto, líder do governo, deputado Humberto Teófilo, que está presente aqui conosco, e os deputados que nos acompanham via remoto, também as pessoas que acompanham esta sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, é notório que eu sou o coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, servi essa corporação durante mais de 32 anos e estou hoje deputado estadual. E nessa condição, compondo a Comissão de Segurança Pública desta casa, eu acredito que nós deveríamos ou poderíamos ter sido, no mínimo, consultados no momento de apresentação desse projeto. E ele chegou aqui na casa, inclusive na condição de relator. Nós fomos inicialmente pela aprovação e tenho que dar a mão à palmatória, tive a oportunidade de estudar o processo em seguida e, inclusive, procurado por muitos dos nossos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, oficiais, praças, cada um com a sua vertente, cada um defendendo o seu torrão, cada um defendendo a sua categoria, mas conhecedor que sou do sistema policial militar, do sistema dos militares estaduais em Goiás, nós invocamos a participação e a presença das entidades representativas dos militares estaduais, quais sejam a Associação de Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, Associação de Subtenentes e Sargentos dos Bombeiros Militares e Policiais Militares, Associação de Cabos e Soldados dos Bombeiros e Policiais Militares, a Caixa Beneficente do Estado de Goiás, dos militares goianos, e em reunião com essa turma toda e mais alguns que participaram, não direta, mas indiretamente, e também ouvindo nossos irmãos bombeiros militares, nós chegamos à conclusão que o processo precisava ser modificado. Necessária uma contribuição nossa, como representantes dessa classe, e também dos representantes de entidades de classe,
no sentido de aperfeiçoar o projeto e dar um pouco mais de isonomia em relação à quantidade de vagas que está sendo proposto para os oficiais e também em relação à quantidade de vagas que está sendo proposta para as praças do Corpo de Bombeiros Militar. Um tanto quanto discrepante. E aí eu uso, senhor presidente, exatamente de uma planilha que eu mesmo elaborei para demonstrar isso com clareza. No meu voto em separado, apresentado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que acaba de ser rejeitado pelo líder do governo, nós vemos com clareza, muito tranquilo, deputado Humberto Teófilo. No efetivo atual do Corpo de Bombeiros, consta um percentual. A proposta do governo, através desse projeto 2163, encaminhado para a Assembleia Legislativa, que, segundo informações, foi um estudo feito pelos oficiais do Corpo de Bombeiros, pelo comando do Corpo de Bombeiros, à época o Coronel Lemos, junto com a sua equipe, e foi apresentado aqui. A proposta original prevê, eu vou ler apenas a média percentual, para oficiais do quadro de comando do Corpo de Bombeiros, 44,32%. A nossa proposta, depois de feito um estudo acurado com as entidades representativas, coloca esse patamar numa média percentual de 30%. A proposta para os oficiais administrativos, 39,19% é a proposta original, que veio do governo e do comando. Nós colocamos, após um estudo muito aperfeiçoado, 30,38%, adequando mais. Agora, deputado Humberto Teófilo, na próxima página nós veremos como foi tratada as praças. A proposta do governo, que veio junto com o estudo também do Corpo de Bombeiros, diz aí, está no projeto, no processo, que nós temos a proposta de aumento de vagas em torno de 17,68%. A nossa proposta com as entidades é que ela chegue a pelo menos 24,73%. Isso significa dizer que nós estamos buscando um pouco mais de isonomia, um tratamento mais igualitário, sem desmerecer jamais a classe dos oficiais do Corpo de Bombeiros. Eu sou oriundo da classe dos oficiais, eu sou coronel da Polícia Militar. Eu represento, ou quero representar aqui nessa casa, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros. Nós não podemos entender que é justo, senhor presidente, nobres colegas deputados estaduais e meus irmãos bombeiros militares de Goiás, que a proposta apresentada de 44% para oficiais e 16% para praças seja lógica, que ela tenha isonomia de tratamento entre as categorias. Então, nós propusemos, mediante estudo com os representantes, legítimos representantes das categorias de praças e de oficiais, para concluir, que seja justo, nós queremos buscar um pouco mais de justiça e isonomia entre as categorias. 30% em média para oficiais, 24% em média para as praças. Essa é a nossa proposta, para sair de 44% e 16%, que estava na proposta original. 44% para os oficiais, 16% para as praças. É esse o nosso pedido, que acaba de ser rejeitado pelo líder do governo. Eu continuarei trabalhando, batalhando, para que os nossos irmãos bombeiros, policiais, militares, sejam tratados com mais igualdade, com mais isonomia nesta casa. É injusto tratar de maneira diferente oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar. Presidente, boa tarde a todos que aqui nos acompanham, em especial a todos os bombeiros militares, com certeza estão atentos aí. Eu gostaria primeiro de destacar o quadro, deputado Coronel Adailton, do projeto que veio aqui do governo, simples exemplos. Hoje, coronel atual, nós temos 13, a propositura aqui do governo para 19, um aumento de 46%. Major, que nós temos 45, está passando para 71, um aumento aí de 57%. Um soldado de primeira classe, 476, proposto 600, um aumento de 26%. Segundo sargento, aliás, o subtenente, 150, atual, proposto 180, um aumento de 20%. O que a gente percebe aqui do projeto, como bem destaquei, que a organização militar, deputado Coronel Adailton, ela sempre se deu de forma piramidal. Isso
é bem claro, onde existem mais praças do que oficiais. Isso faz parte da organização militar. Qual que é a proposta elaborada pelo governo? Ela distorce de forma bem clara a atual conjuntura. Na verdade, agora tornando-se um cilindro. E as peculiaridades aqui das Forças Armadas, ela é ressaltada até mesmo em várias jurisprudências aqui. E gostaria de citar do próprio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que garante a discricionariedade da administração militar no que concerne a gestão do quadro de oficiais e praças. O governo, ao vir e fazer essa alteração, primeiro, ele já quebra o princípio da isonomia entre a polícia militar e o bombeiro militar. Ele não está prestigiando aí o bombeiro. E o que mais chama a atenção é que o teor da justificativa diz que a falta de experiência ou bagagem por parte dos oficiais mais modernos para participar do pleito. Sendo que eu gostaria de informar que, para a promoção dos oficiais superiores, major, tenente, coronel e coronel, os oficiais terão no mínimo 14, 17 e 20 anos de serviço prestados respectivamente. Ou seja, a justificativa que é apresentada do governo é mais uma manobra, é um subterfúgio para proteger os oficiais mais antigos. Porque nós estamos em ano eleitoral. E nós não podemos aceitar aqui, coronel Adailton, que o governo da mentira, da demagogia, que traiu, que fala que ajuda a segurança pública e não ajuda nada. Cadê o concurso do Corpo de Bombeiro, governador Ronaldo Caiado? Cadê o concurso? Que o senhor prometeu todos os anos. E agora o senhor vem com esse projeto, querendo arrebentar vários policiais, bombeiros militares. Não repõe o efetivo. Então, nós temos que vir aqui e falar para todos os bombeiros militares, esse é o governo Caiado, que fala que prestigia a segurança pública e manda um projeto, rejeita o voto do coronel Adailton, que é da base, rejeita aqui o nosso voto. Então, lamentável o posicionamento. E diz que o governo vai mandar requerimento, vai mandar isso. Vamos ver. Eu duvido. Duvido. Mais uma mentira do governo. Esse governo está acostumado a mentiras. Então eu quero dizer aqui para todos os bombeiros militares que estão sendo aqui sacrificados nesse momento. Eu, como deputado, como da Segurança Pública, delegado de polícia, com muitos amigos bombeiros militares que me procuraram, estou aqui, além de votar contrário, nós temos que levantar, porque no dia 2 de outubro, bombeiros militares, eu sei que muitos às vezes não podem levantar a bandeira contra o governador, mas vamos trabalhar para tirar esse Caiado, para tirar esse governo, derrotá-lo, porque ele pensa que o funcionalismo público é lixo. Ele pensa que o funcionário público tem que ser desprestigiado. Então, dia 2, bombeiros militares que hoje estão aqui sendo sacrificados, vamos lembrar disso. Vamos lembrar. E não só votar contra, como trabalhar para derrotá-lo. Lamentável, aqui quebrando o princípio da isonomia. Triste. Hoje, um episódio triste. E vamos lembrar quem vai votar favorável ou contra. Tá, meu voto é contrário, com base não só nos fundamentos jurídicos aqui, ora relatados, como também no âmbito político que está aqui arrebentando a instituição. Tá? Aos amigos bombeiros militares, sempre aqui estarei para fazer o meu papel. Flagrante nisso. Para discutir a matéria, deputado líder de governo, Bruno Peixoto. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo e estender ao deputado Humberto Teófilo, meu amigo coronel Adailton. Como eu justifiquei, eu fiz um voto de difícil decisão. Difícil. Mas eu quero aqui, deputado Humberto Teófilo, lembrá-lo que o nosso governo Ronaldo Caiado, defendido por Vossa Excelência várias vezes na tribuna desta casa, sempre elogiou o governo na área da segurança, pois acabou com a terceira classe. Nós tínhamos policiais, bombeiros
militares, ganhando pouco mais de um salário mínimo. Hoje, todos acima de R$6.000. Inicial. Bombeiro, Polícia Civil e Polícia Militar. 5 anos sem data base. E Vossa Excelência lembra bem, pois é delegado de polícia e ficou um bom tempo sem ter reajuste, reposição do índice inflacionário em seu salário. E esse governo foi o governo que deu data base, porque a lei aprovada nesta casa com o meu voto contrário no mandato passado impedia a aplicação da data base. E o nosso governador fez um trabalho formidável junto ao governo federal, junto ao Ministério da Economia, e hoje conseguimos adentrar ao RRF e, porventura, aprovamos a data base. Então, deputado Humberto Teófilo, nós temos muito que comemorar no que tange à segurança pública, inclusive a redução de todos os índices de criminalidade. Mas eu quero aqui me dirigir ao amigo Coronel Adailton. Vossa Excelência sabe a dificuldade que eu tenho de rejeitar um voto oriundo de Vossa Excelência, que é conhecedor e muito da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Conversei com a secretária de Economia, que me explicou com muita clareza: líder, se nós não aprovarmos essa matéria aos moldes que se encontra na casa, o prazo não será satisfatório para as promoções ainda esse ano. Pois essa matéria foi aprovada pelo Conselho do RRF. Essa matéria preencheu todos os requisitos em relação ao impacto. Foi enviado para a Casa Civil, assinado pelo nosso governador e se encontra apta à votação. Gostaria muito, sim, inclusive não escondo aqui, ontem teve um amigo, permita-me reservar o nome, um cabo do Bombeiro Militar, que me apoia antes mesmo de ter passado num concurso, e disse a mim: eu preciso que aceite esse voto do Coronel Adailton. Caso contrário, não lhe apoio. Isso mexe conosco, sem sombra de dúvidas. Insisti mais uma vez com a secretária de Economia e me disse: Bruno, conversei com o Coronel Washington, estará sendo analisado e enviado para o RRF o impacto no aumento do número de vagas de promoções para praças. Mas se fizerem uma emenda nesse projeto, vai ter que ir para o RRF e será inviável a aplicação em julho. Então eu quero pedir a todos, por favor, vamos confiar na palavra da secretária, do Coronel Washington, e votar o projeto original, tanto quanto Vossa Excelência, Coronel Adailton. Quero muito a promoção para todos, mas é o que foi possível neste momento. E se nós não aprovarmos essa matéria, todos serão prejudicados, inclusive o número de vagas para praças, promoções de praças que há previsão no projeto. Não no número suficiente, conforme apresentado pela associação. 30 segundos, por gentileza. 30 segundos, deputado Bruno Peixoto. Então, Coronel Adailton, eu sei a defesa de Vossa Excelência, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, a Polícia Civil. Quero que confie no nosso Coronel Washington, na nossa secretária de Economia, no nosso governador, no Alain, que está chefiando o Conselho do RRF. Conversei com todos. Se fosse possível, estaria, sem sombra de dúvidas, acolhendo o seu voto, que eu sei que me trará desgaste à rejeição. Eu tenho essa consciência. E quero também registrar a presença do meu amigo, vereador Diego, da cidade de Palmeiras. Seja bem-vindo.
Encerrada a discussão, está em votação. A minha voto, presidente. Caminhamento de voto, deputado Roberto Teófilo. Coronel Adailton, sai desse governo. Esse governo não presta. Esse governo só sabe pisar no funcionário público. Sai desse governo. Governo de mentira. Secretária de Economia não confia nela, não. Mandou esses dias um projeto criando cargos lá. Não sei para quê, para ficar lá na Secretaria de Economia. Tem que reduzir o ICMS dos combustíveis, secretária. Toma vergonha. Vai cumprir a promessa do governador. Ajuda. Falou aí no integrante lá do RRF. Tá lá só para atender os interesses do Estado, para ferrar com o consumidor também, que é o Alan, que era o secretário da Casa Civil. Não confio nessa turma. Não confio. Tá, o projeto está aqui para prejudicar a maioria esmagadora dos bombeiros militares. Cadê o concurso do Corpo de Bombeiros? Cadê o concurso da Polícia Civil? Cadê o concurso da Polícia Técnico-Científica? Queremos saber, governador. Agora vira aqui, enviar esse projeto, eu peço aqui para os colegas. Ó, vou dar aqui um toque aqui para os colegas da CCJ. Aquele que tiver eleitor, bombeiro militar, que votar favorável, vai perder o voto. Vai perder. O Bruno está perdendo, está consciente disso, você viu? Porque foi sincero aqui. Ele está consciente que vai perder o voto do colega que apoia ele. Então, eu peço aqui para os colegas que vote contra o voto do líder do governo, para o bem dos bombeiros, para o bem do bombeiro militar, para o bem de uma instituição importantíssima, que é a mais elogiada pela sociedade. Faz a pesquisa aí do funcionalismo público, vê qual que é a instituição que a sociedade mais elogia. Está lá, primeiro lugar, bombeiro militar. Coronel David, está lá. Vence Polícia Militar, vence Polícia Civil, está lá. Então, nós vamos querer aqui pisar nessa instituição com esse projeto? Nós não podemos fazer isso, não. Eu não vou fazer. O projeto está aqui, prejudica, diz que vai fazer isso, aquilo. Mentira! Não vai nada. Não vai. Tá meu voto contrário. Bombeiros militares, anota aí. Anota quem vai ficar do seu lado, bombeiro militar. Que é nessa hora que a gente vê quem tem posicionamento flagrante nisso. Para encaminhamento de voto, deputado Coronel Adailton. Presidente, nobres colegas, eu devo reconhecer que este projeto chega aqui na casa, como ele chegou, na tentativa de salvar a promoção de 2 de julho, agora, próximo, que o deputado Bruno está citando. É importante isso, são importantes os prazos a serem cumpridos, nossas leis de promoção são bastante rígidas e tem de ser cumpridos os prazos. Agora, dizer que ele, logo em seguida, vai ser apresentado um projeto para cuidar das vagas das praças, se esse projeto está aqui, está em tramitação, já tem 2 semanas que nós estamos discutindo, a secretária me disse que ele vai lá e volta, não dá tempo, como é que se apresentar outra agora vai dar tempo? Aí é ilusão, é querer chamar a gente de incompetente, de incauto. Então não dá para entender isso, o deputado líder do governo. Não tem lógica falar disso. Nós não podemos querer enganar as nossas praças. Graças a Deus, hoje, para adentrar as fileiras das corporações militares, da Polícia Civil, das carreiras de segurança pública, as pessoas precisam ter curso superior. Ninguém vai ser enganado com esse engodo aqui, não. Então, eu, como oficial da Polícia Militar, participei durante 4 anos seguidos da Comissão de Promoção de Oficiais, eu tenho plena convicção. Se houvesse boa vontade, daria sim para resolver, deputado Humberto. Uma força-tarefa sentada na frente da Secretaria de Economia, chamava SEAD, CONFAS, sei lá o que for necessário, daria para resolver. Porque são números simples. Eu que sou leigo, elaborei a planilha, por que os técnicos do governo não se sentam e resolvem isso? Então, realmente é falta de vontade. Agora, é claro que eu tenho que dizer aqui também, deputado Humberto, vão-se os anéis, mas a gente precisa preservar pelo menos os dedos. Então, eu tenho convicção, já fui alertado pelo coronel Washington, comandante do Corpo de Bombeiros, que não havendo aprovação aqui desta lei conforme ela está, nós perderemos a oportunidade de promover em torno de 340 a 400 bombeiros militares e ficariam apenas 137 promoções.
Agora, meus irmãos e irmãs do Corpo de Bombeiros Militar têm que entender isso. Está havendo total discrepância no tratamento entre oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar. E eu estarei aqui, na batalha, na trincheira sempre, para defendê-los. Se necessário for, sim, vou trabalhar muito firme em relação a governo, em relação à oposição e situação aqui na Assembleia. Porque nós temos que trabalhar, no mínimo, trazendo as informações corretas e em tempo certo. Por que chegou só agora? Por que chegou no apagar das luzes? Então, vamos trabalhar com mais clareza com os nossos irmãos e irmãs do Corpo de Bombeiros. Contrariado, eu votarei favorável. Contrariado porque ele poderia ser mais justo. Contrariado muito com essa situação. Coronel Dailton, eu quero agradecer a compreensão de Vossa Excelência e não tiro as razões. Não tiro as razões. Nós vamos ter uma promoção de aproximadamente, com este projeto, de 400 integrantes do Bombeiro Militar, aproximadamente, entre oficiais e praças. 55% de praças, 45% de oficiais, mais ou menos a proporção. Até dia 2 de julho. Compreendo, conversei com a nossa secretária de Economia, ela, inclusive, reportou as palavras do presidente da Goiás Prev, dizendo que aproximadamente 10% do número de praças estarão indo para a reserva remunerada, conhecido também como veteranos, nessa matéria. Então, senhor presidente, quero pedir aqui a todos que votem conosco, por gentileza, peço voto a todos no nosso relatório para garantirmos, sim, para garantirmos a promoção destes oficiais e também dos praças do Bombeiro Militar no dia 2 de julho. Questão de ordem, Coronel Dailton. Senhor presidente, verificando o nosso painel aqui de presentes na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu vejo que o meu titular está presente, é o deputado Charles Bento. Então, eu não tenho nem direito a voto nesta sessão, sendo suplente. Então, fui salvo pelo meu titular, porque realmente é muito complicado votar num projeto dessa natureza, da forma que ele está sendo tratado aqui. Então, estando suplente, não é necessário nem me abster da votação. Eu não tenho direito ao voto nesta comissão. Presidente, pedir verificação de quórum, presidente, aproveitar então neste momento, que já que a gente não sabe do suplente ou titular, quem está presente aí, verificar quórum. Conforme solicitação do deputado Humberto Teófilo. Deputado, se você fizer questão, nós vamos pedir para zerar o placar, mas a presença... Então, vamos atender o pedido do deputado Humberto Teófilo, é um questionamento que ele faz, é direito dele. Eu peço para que zere o placar, para que a gente possa novamente marcar a presença.
Está em votação o voto em separado do deputado Bruno Peixoto, que rejeita os demais votos em separado. Aqueles que concordarem com o voto separado do deputado Bruno Peixoto, que continuem como estão. Os contrários, se manifeste. Aprovado com voto contrário do deputado delegado Humberto Teófilo. Gostaria de convidar a professora Brandina Fátima Mendonça para sentar aqui na primeira fileira, professora. Está aqui do nosso lado. Está aqui, professora. Coloco em apreciação o projeto 2215-2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que indica o nome de Nelly Cárita Márcio Figueiredo para compor o Conselho Regulatório da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Relator deputado Wilton Cambão, com parecer favorável. Nós vamos deixar à disposição dos senhores deputados, né? Primeiramente, vamos estar analisando o projeto da Nelly Cárita, indicada para o Conselho da Agência Goiana de Regulação. Nelly, vamos deixar, primeiramente, o microfone para você se apresentar e, posteriormente, os deputados vão fazer as perguntas que eles acharem pertinentes. Tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, deputado estadual, doutor Antônio, a quem eu cumprimento todos os deputados desta casa, servidores, colaboradores. Muito boa tarde. Honrada com a indicação. Doutor Antônio, eu quero dizer que, enquanto trindadense, estou muito honrada de estar aqui ao lado do senhor neste momento, viu? Muito obrigada mesmo. E extremamente honrada pela indicação do meu nome pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, doutor Ronaldo Ramos Caiado, a ser apreciado por esta casa. Manifesto desde já meu profundo respeito a esta casa de leis que tanto colabora para o nosso Estado de Goiás. Permitam-me breves apresentações. Sou Nelly, filha de trindadenses, Limiro, agropecuarista, e a professora municipal Ana Cárita, aqueles que forjaram meu caráter, norteiam meu comportamento e me direcionam em todos os momentos de minha vida. Estudei em Trindade, uma terra abençoada, onde habita romaria, fé, religiosidade. Tenho muito orgulho de, por Trindade, aqui estar. Fui em Trindade, também que minha família se consolidou no sentido do trabalho que eu tanto gosto, que leva a minha vida, o trabalho assistencial. E, do ponto de vista profissional, aqui adentrando para sem mais delongas, escolhi Direito como opção de vida, fiz faculdade em Anápolis e, desde o primeiro momento, iniciei nos estágios de advocacia, de maneira que posso dizer que tenho 22 anos de atividade jurídica. Fui aprovada em 2007 para procuradora do município em Trindade. De lá, sigo a minha vida. Fui chefe da Procuradoria Tributária do município de 2013 a 2019. Fui vice-presidente da OAB Subseção de Trindade no mandato 2016-2018. Presidente da OAB Subseção de Trindade, mandato 2019-2021. Hoje estou vice-presidente da CASAG, Caixa de Assistência dos Advogados, mandato 2022 a 2024.
Fui presidente da Comissão Especial das Voluntárias Advogadas da Seccional Goiás 2018 a 2019, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Goiás e Planejamento Urbano pela mesma instituição. Daí a minha vocação e o meu prazer em ser indicada pela GR. Membro do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana e responsável jurídica pelo sistema, e fui também responsável jurídica pela Secretaria de Planejamento e Habitação Urbana do município de Trindade. Diversos cursos na área jurídica, né, assim, sem mais delongas. Então, com essa breve apresentação, me coloco aqui à disposição dos senhores, certas de que trabalhar na agência com essa responsabilidade que é de fiscalizar, regular e olhar os serviços públicos de abastecimento do Estado de Goiás, realmente me honra e agradeço a oportunidade. Estou à disposição dos senhores para qualquer pergunta. Para fazer suas indagações, deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a indicada. O currículo tem de sobra, né? Então, nem cabe aqui a gente fazer perguntas. Mas eu gostaria só de deixar aqui uma observação. Hoje nós estamos vendo a AGR, que é responsável por fiscalizar, claro, os serviços públicos, em especial eu gostaria da Enel. E a Enel anda pisando no consumidor. Então, queria fazer uma pergunta aqui para a senhora, que vai integrar esse importante conselho, e eu estou vendo a inércia por parte da AGR, nunca tanto seja dura. A AGR até aplicou umas multas, né, em desfavor da Enel, só que nem chega no seu 2% de faturamento. Então, gosto de saber a opinião da senhora, né, que já me antecipo, que tem meu voto favorável pela indicação, tá? Mas a opinião da senhora é integrar e convencer os demais colegas, a diretoria da AGR, a ser dura contra a Enel, que está prestando um desserviço para com os consumidores. Tá? Agora, tem uma opinião em relação a isso. Obrigado. Perfeitamente. Pergunta realmente muito interessante, deputado. Bom, a AGR, né, a partir do termo de cooperação de 26 de 2011, passou, né, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, a AGR assumiu a incumbência, essa que o senhor está falando, de fiscalizar o serviço de distribuição e geração de energia elétrica de todo o Estado de Goiás e realizar as atividades complementares, inclusive da ouvidoria. Então, nessa perspectiva, o que eu penso e que nesse momento me compete falar é que, dentro da minha alçada, dentro das minhas atribuições, trabalharei para que a lei seja cumprida, para que, dentro da legalidade, o que pode ser feito, o que está dentro das nossas atribuições, será feito. Não sei se satisfaz, mas é o que eu tenho para dizer nesse momento. É o que eu posso falar nesse momento. Tá bom. Já não posso entrar comprometida, né? Para fazer suas indagações, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar a Nelly, né, Carita, dizer que a indicação do doutor Antônio será muito bem-vinda aqui e nós vamos fazer aí um voto favorável também, tá? A confiança de Trindade e também da possibilidade da sua competência em relação ao currículo que você apresentou aí. Parabéns aí pelo currículo. Agora, eu quero também ir nessa seara da preocupação que nós temos com relação à agência reguladora. Um dos fatores de fiscalização dos contratos que o Estado hoje proporciona, que cede, é a falta de gente, falta de pulso, né, da agência reguladora. O caso aqui da Enel é um caso escandaloso, né? Quer dizer, a forma de fiscalização que a Enel tem em Goiás é uma coisa sem precedente. Totalmente frouxa a regulação, totalmente sem qualquer tipo de acompanhamento, e chega agora a ponto da Enel dizer, olha, nós estamos vendendo com 5 vezes mais o custo e não vai ter nenhuma sanção. Quer dizer, eles vão ganhar dinheiro em cima do Estado de Goiás, uma privatização de uma empresa pública que foi a Celg, e vão sair daqui rindo da gente, rindo do Estado de Goiás. E, obviamente, isso é uma das causas provocadas exatamente porque nós não tivemos uma agência reguladora para poder fiscalizar o contrato
que é junto com o Estado. Claro, se nós tivéssemos pessoas, uma agência com um olhar específico, nós teríamos coibido esse abuso da Enel. Esse é um caso. Mas eu quero uma outra situação que apareceu semana passada. As rodoviárias do Estado de Goiás, as rodoviárias. As rodoviárias todas hoje estão colocadas, por exemplo, Anápolis, em outras cidades, com contratos, que a agência reguladora também é responsável por isso. E estão completamente abandonadas. As rodoviárias hoje do Estado de Goiás, que têm hoje com responsabilidade da AGR, elas não têm nenhum tipo de fiscalização. Elas estão ao Deus dará. As rodoviárias, como diminuiu muito o volume de pessoas andando de ônibus, mas nós temos aqueles prédios grandes nas cidades totalmente abandonados, banheiros totalmente sucateados, quebrados, sujos. A rodoviária, quer dizer, não tem nenhum tipo de ação daquilo que é o contrato, da concessão, com aquilo que é a responsabilidade do Estado. Também acho que a senhora agora entrando como fiscal, como membro, né, desse conselho e entrando na agência reguladora, também nos pode ajudar a questionar, a colocar e mostrando a preocupação que nós aqui da Assembleia, que representamos as cidades, temos em relação àquilo que é a fiscalização da GR. Então, a senhora entrando como membro, já nos colocamos aqui à disposição de fazer esse trabalho, no sentido de podermos ser a voz das cidades, ser a voz da população, mas também tendo a senhora como um membro para que a gente possa contar com esse apoio e podermos, obviamente, cumprir aquilo que determina que é a fiscalização da GR em relação aos contratos que o Estado fizeram aí, as concessões. Tá bom? Tá bom. Agradeço, parabéns aí pelo trabalho e sucesso, né, naquilo que a senhora está pleiteando aí. O nosso voto será favorável ao seu nome. Não havendo mais inscritos, né, para questionamento com a doutora Nelly, eu só quero parabenizar, dizer aqui na conversa paralela, quando a senhora estava apresentando, o que eu falei para o Bruno é que a senhora tem pedigree, né? A senhora tem formação intelectual, né? Formação de pessoa que a senhora a gente conhece a família da senhora, sabe da grande importância, do legado da sua família em prol do município de Trindade. Então, a gente só tem que elogiar. Não é a indicação do doutor Antônio, não, mas fico muito feliz com isso, né? Eu acho que a senhora... Como se fosse, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Então, coloco em votação o parecer favorável do deputado Wilde Cambão, que indica o nome de Nelly Cárita Márcio Figueiredo para o Conselho da Agência Goiana de Regulação. Aqueles que concordarem, que fiquem como estão. Aprovado por unanimidade. Parabéns, doutora Nelly. Sim. Vamos agora para a apreciação do projeto 2077-2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que indica o nome de Brandina Fátima Mendonça de Castro Andrade para compor o Conselho Estadual de Educação. Vou passar a palavra para a professora Blandina para que ela possa apresentar o seu currículo, né? E, em seguida, deixe abrir a palavra para os deputados. Tem a palavra, professora. Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar sentada aqui nesse momento com vocês. Eu sou professora de carreira da Universidade Estadual de Goiás. Iniciei a minha vida na antiga FACEA, em Anápolis, que depois virou Universidade Estadual de Anápolis e depois Universidade Estadual de Goiás. Eu sou economista de formação, sou especialista em projetos e sou mestre em economia. E optei na minha vida por exercer a minha profissão como educadora. Então, eu estou há 30 anos, né, trabalhando em Anápolis. Eu moro em Goiânia, mas trabalho lá. E gosto muito do que eu faço. Levo para o Conselho o meu conhecimento em legislação, a minha experiência profissional na educação e na legislação educacional, em avaliação interna, avaliação externa. Já fui consultora
DOC do MEC, sou procuradora institucional hoje, que é um cargo que tem as pessoas que faz interlocução entre o Ministério da Educação e as instituições de ensino superior. E estou aqui eu fui eleita entre os docentes da Universidade Estadual de Goiás para ocupar uma das vagas da Lei Complementar 26 destinadas ao EG no Conselho. Então, estou aqui hoje para conversar com vocês, o que vocês quiserem ouvir de mim, e colocar à disposição para que eu possa respondê-los. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos novamente. Gostaria de saber da senhora, se a senhora é favorável à educação cívico-militar. Hoje nós estamos tendo alguns debates em relação a este tema. Recentemente, nós tivemos declaração de um candidato a presidente, que é o ex-presidiário Lula, contra a educação cívico-militar. Gostaria de saber qual que é a opinião da senhora, se a senhora é favorável à educação cívico-militar, o que a senhora acha dos colégios militares aqui em Goiás. Eu acho que os colégios militares é uma realidade. Eles vieram para ficar, né? Começaram e foi aumentando, e tem trazido resultados positivos em termos de segurança, de apoio às famílias, apoio aos estudantes. Então, ele tem, sim, fatores positivos. Eu estava no Conselho, né, no primeiro mandato, vi passar muitas escolas militares por lá, tivemos oportunidade de ouvir, né, a convite do Conselho também, dirigentes dessas escolas militares. Então, eu acredito que elas trazem uma educação mais rígida, diferenciada e que pode ajudar muito a sociedade em determinados momentos difíceis, né, que a sociedade tem passado. É isto. Oi. Mais duas perguntas aqui, que eu já faço as duas, a senhora já responde, que eu finalizo. Nós estamos também em outro debate, a questão da ideologia de gênero nas escolas. Queria saber se a senhora é favorável ou contra esse debate da ideologia de gênero e perguntar para a senhora se a senhora é filiada em algum partido político. No mais, obrigado. Não sou filiada a nenhum partido político. Com mais de 30 anos na educação pública e 14 anos na educação privada, eu posso dizer com toda convicção para você, deputado, meu partido é educação. Não tem jeito de ter um outro, tá? Com relação à ideologia de gênero, eu não tenho conhecimento de nenhuma produção científica, de psicologia ou de biologia, que me dê subsídios concretos para que eu possa, num tema tão complexo como esse, ter assim, uma opinião formada. Então, a minha resposta para você é que eu não tenho uma opinião formada, definitiva, sobre esse assunto, por falta de conhecimento e embasamento científico e teórico. Tá? Obrigada. Permite, presidente. A fazer suas indagações, deputado Antônio Gomide. Primeiro, parabenizar a professora. Muito bom ter a senhora aqui, assim como o senhor, doutor Antônio. Lá em Trindade está indicando, nós também aqui em Anápolis estamos indicando, aqui lá da FACEA, tá? Brincadeiras à parte aí, mas parabéns aí ao currículo, né? Eu sou morador do lado da Faculdade de Ciências Econômicas, há 40, 50 anos atrás. Então, ali quando era FACEA, antiga escola normal de Anápolis, antiga escola normal, antes de ser FACEA à noite, nós temos um conhecimento muito grande ali. Então, é muito bom ver a senhora, com o currículo que a senhora tem, e ser indicada pelos docentes da UEG, que é o mais importante, é o reconhecimento do corpo docente da universidade. Então, aqui, nós não vamos fazer nenhum tipo de pergunta provocativa, porque aqui nós não estamos medindo nenhum tipo de conhecimento ou questionamento à senhora. A capacidade que a senhora tem, o currículo que a senhora tem, nos faz respeitar pela indicação que a senhora está sendo colocada aqui pelos docentes da Universidade Estadual de Goiás. Agora, a nossa preocupação aqui na Assembleia é muito mais do que essa disputa política, como está sendo colocada aqui, ou alguma indagação. É a valorização realmente da Universidade Estadual de Goiás. A senhora está indo para o Conselho. E nós sabemos que a UEG precisa de defensores ali dentro. Nós precisamos de um olhar onde a universidade tem um espaço adequado
para que a gente possa fazer o debate defendendo a Universidade Estadual de Goiás. Nós só temos uma Universidade Estadual de Goiás. Isso é patrimônio goiano. Então, a senhora, como membro, nesse momento, indo para o conselho, eu acho fundamental que a gente possa ter uma ligação estreita daquilo que a UEG, no estado de Goiás, nesses próximos 4 anos, necessita. E eu não tenho dúvida que a senhora tem essa capacidade, tem esse conhecimento, e, obviamente, entendo que não seria demérito nenhum se a senhora tivesse qualquer tipo de filiação partidária. Qual é o problema disso? É uma opção de cidadão. Aliás, ter filiação partidária é uma opção das pessoas, da liberdade das pessoas. Isso não significa que ela seja boa ou ruim, é uma liberdade. O caráter, a formação, a representação, obviamente, é livre para isso. Mas eu queria aqui deixar um pedido à senhora. Assim como nós aqui na Assembleia temos um olhar muito crítico em relação ao governo do Estado, aos investimentos na UEG, a retirada dos 2% que tivemos na Constituição Estadual nesses últimos 4 anos, nós precisamos da senhora na defesa da UEG ali dentro do Conselho. E conte conosco aqui para que a gente possa fortalecer o orçamento final de anos, para que a UEG, proporcionalmente, tenha aquilo que o Estado tem de receita, de aumento, que a UEG também tenha esse tipo de receita. Nós não queremos nada a mais para a UEG, mas nós queremos aquilo que o Estado tem de aumento. Nós tivemos agora, por exemplo, no último orçamento, 23% de aumento da receita de um ano para o outro, 2021 para 2022. A UEG teve 0,2% de aumento. Então, nós precisamos de conselheiros que defendam a UEG. E nós que estamos aqui queremos que o governo reconheça para que a gente possa, junto com vocês ali no Conselho, fortalecer a nossa Universidade do Estado de Goiás. Então, parabéns aí pelo currículo, vamos votar favoravelmente e queremos que a senhora seja uma das nossas forças lá dentro do Conselho para a gente poder lutar pelo fortalecimento da UEG, principalmente. Parabéns aí. A fazer suas indagações, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, já parabenizar a nossa próxima conselheira da AGR, Nelly Carita Máximo, pela aprovação aqui na Comissão de Justiça e Redação. E em relação à nossa professora, eu vou acompanhar aqui o nosso conterrâneo Antônio Gomide, anapolinos que somos, representando a nossa casta anapolina aqui na Assembleia Legislativa, professora. Também parabenizá-la pelo currículo. E acompanhando ainda o nobre deputado Antônio Gomide, parabenizá-la pelas colocações quando indagada foi. O seu partido é a educação. Então a senhora já está pronta realmente para ser conselheira da educação. Quando a senhora também responde em relação à ideologia de gênero com muita propriedade, e eu a acompanho nisso. O deputado Humberto Teófilo, nosso colega aqui na comissão, questionou sobre a sua visão em relação às escolas cívico-militares. Eu sou tido como patrono dos colégios militares em Goiás, porque, enquanto capitão da Polícia Militar em 1997, compus a comissão que foi a Minas Gerais buscar esse modelo para o estado de Goiás, que implantamos em primeira mão em 99, deu muito certo. Hoje nós temos 63 unidades, doutor Antônio, de colégios estaduais da Polícia Militar, que abarcam, assistem a mais de 70 mil alunos. Então, são mais de 70 mil famílias abrangidas pelo ensino cívico-militar em Goiás, onde, além da parceria extremamente profícua com a Secretaria de Estado da Educação, porque a pedagogia, a parte técnica, é trabalhada pelos profissionais de educação e, aliás, essa parceria é de muito sucesso. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que adentram os colégios militares, é para incluir ali a cidadania, o civismo, o patriotismo, que nós tanto precisamos nas nossas escolas. Aí eu colocaria, professora, para a senhora, recentemente nós aprovamos, de minha autoria aqui na casa, a inclusão de 2 policiais militares no Conselho Estadual da Educação, sendo um titular e um suplente. 2 representantes dos colégios estaduais da Polícia Militar, do Comando de Ensino, que é quem coordena os 63 colégios estaduais da Polícia Militar. E nós já ouvimos algumas indagações a esse respeito, inclusive dentro da própria Secretaria de Estado da Educação. Coronel Adailton está doido, deputado líder do governo? Como que ele quer colocar militar no Conselho Estadual da Educação?
Então o governo também está doido de colocar militar dentro das escolas. Ora, se nós temos 63 unidades, que tem 70 mil alunos sendo assistidos, nada mais justo do que um representante do comando de ensino no Conselho Estadual da Educação. Eu já discuti aqui, já votei favorável, sabendo, sem nem perguntar, sabendo de integrantes de partidos de extrema esquerda para comporem o Conselho Estadual da Educação. Porque eu tenho muita convicção, doutor Antônio, nosso presidente, que se é conselho, tem que ser eclético. Senão não haveria necessidade de conselho. A Secretaria de Educação resolveria e pronto, o governador baixaria uma portaria, estava resolvido. Então, se é conselho, tem que ser eclético. Se é conselho, tem que ter a participação de todos que fazem a melhor educação do Brasil, que é aqui no nosso estado de Goiás. E tem uma grande participação dos nossos colégios estaduais da Polícia Militar. Sem desmerecer de forma alguma os colégios de ensino regular. Eu estou vice-presidente da Comissão de Educação nesta casa e, com muito orgulho, tenho defendido a educação. Agora há pouco estávamos numa solenidade lá na Secretaria de Educação, acompanhados pelo nosso líder do governo e vários outros deputados, e eu recebi uma plaquinha na entrada. E é muito interessante. Hashtag eu acredito na educação. Eu quero muito acreditar na educação. Tenho plena convicção que nós só mudaremos para melhor o nosso estado com a educação de qualidade. E é isso que o governo está fazendo. E nós contamos com a senhora no Conselho. Conte com o meu voto favorável. Muito obrigado, presidente. Encerradas as indagações, coloco em votação o parecer do deputado Vilmontes Cruvinel com parecer favorável, indicando a professora Blandina Fátima Mendonça de Castro Andrade para compor o Conselho Estadual de Educação. Os colegas que concordaram com o parecer do deputado Vilmontes Cruvinel, que fiquem como estão. Aprovado por unanimidade o nome de Blandina Fátima Mendonça de Castro Andrade para compor o Conselho Estadual de Educação. Encerro a presente reunião e parabenizo as duas novas conselheiras do Estado de Goiás.